agora, meus amigos, meus irmãos, o céu da LBV apresenta suas lições bíblicas. A Bíblia trocada em miúdos para o povo, a Bíblia em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Mandamento que é de Jesus e é novo, integralmente revelado pela religião de Deus. Moisés, todos sabem, esse foi o libertador dos hebreus. Arrancou seu povo da escravidão no Egito. Grande legislador. Seu pai se chamava Amram. Sua mãe tinha o nome Jocabede. O faraó Amenófis, rei do Egito, vendo que os hebreus se tornavam um povo cada vez mais considerável, lavrou um decreto pelo qual ordenava aos egípcios que todos os filhos de judeus fossem lançados no rio Nilo. Ora, Jocabede, tendo conservado seu filho Moisés durante 3 meses, mas não podendo ocultá-lo mais tempo, que fez? Um cestinho de junco, untado de betume, colocou ali seu filhinho Moisés e o lançou ao rio Nilo. Ora, Termutes, a filha do faraó, passando pela borda do rio, viu o cestinho e mandou que lhe trouxessem. E vendo o menino, se agradou da sua formosura e o adotou e o mandou criar ao modo dos egípcios. Flávio José conta que ele se distinguiu nas guerras dos egípcios contra os etíopes, mas que vale a verdade. Moisés, depois da descoberta da sua origem, padeceu todos os maus tratamentos a que os egípcios submetiam por ódio os judeus. Vendo um dia que um egípcio maltratava um hebreu, matou o egípcio. Para evitar ser procurado por causa desta ação, se retirou para a terra de Madian, onde serviu a Jetro, sacerdote do país. Socorrendo suas filhas, na ocasião em que certos pastores não deixavam beber as suas ovelhas, Jetro, agradecido por esta belíssima ação, deu a Moisés em casamento sua filha chamada Séfora, exatamente. Guardando Moisés os seus rebanhos, ouviu um dia o Senhor Deus falando numa sarça ardente e lhe ordenando tirar os israelitas do cativeiro em que estavam na terra do Egito. E para o certificar de que faria milagres a esse respeito, lhe ordenou que lançasse no chão a vara que trazia consigo. E ela mudou logo a sua feição, transformando-se numa serpente. O próprio Moisés fugiu de medo. Mas Deus o tornou a chamar e lhe ordenou que pegasse na cobra pela cauda, e logo que o fez, a
cobra se transformou no que era antes. Moisés, então, com o chamado dom dos milagres, foi ter com o faraó e fez para o obrigar a deixar sair os hebreus do Egito alguns prodígios tão admiráveis que os mágicos confessaram que o dedo de Deus operava por intermédio de Moisés. E de fato fez ele vir sobre o Egito muitas pragas, livrando apenas a terra de Gêsen, porque ali estavam os hebreus. A primeira praga foi a mudança das águas do Nilo em sangue. A segunda praga foi a das rãs, que entravam por todas as casas, subiam nas camas e nas mesas. Um horror. A terceira, a dos mosquitos, os quais davam mortais mordeduras. A quarta praga, quem se lembra? Exatamente a das moscas. Uma mosca incomoda, imaginem, uma nuvem de moscas. A quinta foi uma peste, matou todo o gado que havia no campo. A sexta foi essa mesma praga, passando do gado para os homens. E a sétima praga, quem é que se recorda? Perfeitamente, foi uma chuva de pedra que danificou todo o país. Mas depois veio a oitava. Qual foi a oitava praga? Exato, uma nuvem de gafanhotos que acabou por destruir tudo que a pedra tinha poupado no campo. Nona praga, trevas que cobriram a terra pelo espaço de 3 dias e 3 noites. Brevemente nós vamos ter esse fenômeno. O mundo ficará às escuras durante 3 dias. Porque o mundo quer. Enfim, a última foi a morte dos primogênitos do Egito, incluído o do faraó, mortos por um anjo exterminador numa noite, excetuando os filhos dos hebreus, porque suas portas foram assinaladas com o sangue do cordeiro que tinham comido na primeira Páscoa. Aí o faraó, apavorado, deixou enfim sair os israelitas, mas apenas eles partiram, ele os perseguiu imediatamente. Chegando Moisés ao Mar Vermelho, separou suas águas com a vara e mandou fogo para outra margem. O faraó foi atrás dos israelitas por esse novo caminho. Ora, Moisés, com a mesma vara, fez unir as águas do mar, e nelas se submergiram o faraó e todo o seu exército. Moisés compôs, em ação de graças, um cântico famoso. Está no Pentateuco. Caminhando pelo deserto, aliviou o povo que morria de sede, tirando água de um rochedo que ele tocou com a sua vara. Chegando ao pé do Monte Sinai, subiu ao cimo, e ali esteve com Deus, diz a Bíblia, pelo espaço de 40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer. Foi ali que lhe deu o Senhor, Jeová, Javé ou Iavé, a lei escrita por sua própria mão. Ao descer, Moisés se irritou, vendo o povo adorar um bezerro de ouro, e quebrou as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Entretanto, tornou Moisés a subir ao alto do Monte Sinai, e ficando ainda com Deus outros 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, trouxe outras tábuas da lei, as quais mandou guardar na arca do testemunho. Deixou leis particulares para a paz, para a guerra, para os costumes. Grande homem, extraordinário.
Esse grande legislador obteve do Senhor Deus o perdão dos crimes dos israelitas, que muitas vezes se haviam rebelado. Queriam apedrejar o próprio Moisés. Moisés teve sempre a proteção divina, mas somente por ter dúvidas sobre o poder de Deus, quando tocou 2 vezes no rochedo com sua vara para dele tirar a água, foi castigado assim. Não pôde entrar na terra de Canaã. E era Moisés. Imaginem vocês, hein? Como Deus não gosta de gente duvidosa. Se a gente não gosta de que se duvide da palavra de qualquer um de nós, imagine. Se alguém vai duvidar da palavra de Deus, Deus vai gostar disso. Como se Deus fosse algum moleque. Por isso é que muita gente não obtém o que pede. Mas enfim, Moisés conduziu o povo até os limites da terra de Canaã. Deus lhe mandou que subisse ao monte Nebo. Dali viu toda aquela linda terra. E morrendo naquele monte, o Senhor Deus não permitiu que ninguém soubesse o lugar da sua sepultura. E agora, meus amigos, meus irmãos, o céu da LBV apresenta lições bíblicas. Quem foi mesmo Arão? Vamos passar o espanador na memória? Exato. Arão era o irmão mais velho de Moisés. Ambos, assim como Miriam, sua irmã, eram filhos de Amram e Jocabed, da tribo de Levi. Como Moisés alegasse não ter facilidade de expressão, ao ser chamado para livrar os israelitas da escravidão do Egito, Deus lhe ordenou que empregasse Arão na tarefa de falar ao povo e também na presença do faraó. Chegando à corte, realizaram eles grandes prodígios diante do soberano egípcio, mas não lograram tocar o seu coração, que era realmente empedernido. E ao mesmo tempo se encontravam na corte alguns mágicos que com seus encantamentos produziam efeitos admiráveis e procuravam igualar o poder e o dom dos milagres de Moisés. Moisés, então, tocando as águas do Nilo com a vara que tinha na mão, converteu essas águas em sangue. A mesma lançada na terra se transformou em serpente e devorou todas as outras que os mágicos tinham feito aparecer. Pela virtude que Deus havia posto nos movimentos da vara, encheu-se o Egito de rãs, gafanhotos, mosquitos e outros insetos que invadiam tudo, chegando até as salas do palácio e até as mesas na refeição do faraó. Depois da passagem do Mar Vermelho, chegando os filhos de Israel ao deserto, seu sustento foi o maná que Deus lhes mandou do céu,
e o qual foi recolhido em um vaso por Arão, oferecido a Deus e posto no tabernáculo. No ano seguinte, Arão foi sagrado por Moisés na dignidade de sumo sacerdote do povo judeu. Claro, por ordem de Jeová e Yahvé, conforme está na linguagem simbólica do Velho Testamento, que aquele Jeová era Jesus. Foi assim Arão o primeiro pontífice e sacerdote dos judeus, preferência que, no entanto, veio causar perturbações. Nem todos olharam com simpatia a sagração de Arão. E aí surgiram desordens entre os hebreus. 4 de seus filhos foram também eleitos sacerdotes. Os 2 mais velhos, de nome Nadab e Abiú, tendo apresentado um fogo estranho no altar, foram mortos pelo fogo do céu. Coré, Datã, Abiram, igualmente da tribo de Levi, invejosos da honra do sacerdócio, rebelaram-se e foram mortos juntamente com suas famílias, sepultando-os à terra que com eles se abriu. Esse castigo foi seguido por muitos outros. De uma feita, tendo 250 pessoas ousado oferecer incenso no altar, de repente se levantou um fogo no qual todos morreram abrasados. Diante disso, o povo começou a murmurar, clamando contra a morte de tantas pessoas, o que deu em resultado se formar uma sedição. Então Yahvé mandou uma praga contra toda aquela gente, e a teria exterminado se Arão não se pusesse entre os mortos e os vivos com um turíbulo para oferecer incenso ao poder superior. Confirmou-se, enfim, o sacerdócio de Arão. Foi por meio de um milagre que fez cessar todas as murmurações dos hebreus. Vocês se lembram como foi? Exato, Moisés ordenou que pusessem as 12 varas ou cetros, cada qual representando uma das tribos, no tabernáculo. Concordaram todos em ceder o supremo sacerdócio à tribo cuja vara viesse a florescer. Ora, no dia seguinte, a que apresentava esse florescimento era da tribo de Levi. Amanheceu cheia de flores, folhas, botões, amêndoas, que ali se formaram inexplicavelmente para o entendimento comum. Então Arão foi imediatamente reconhecido, já sem nenhuma dúvida, sumo sacerdote. Ele e Ur juntamente sustentaram os braços de Moisés, enquanto Josué exterminava os amalecitas. Teve Arão depois a fraqueza de atender ao pedido que lhe fez o povo, no sentido de se levantar um bezerro de ouro para ser adorado, enquanto Moisés estava no Monte Sinai. E Arão teve de amargar essa culpa e procurou se reabilitar de todo jeito. Tanto Arão como Moisés foram privados da felicidade de entrar na terra da promissão por terem duvidado da palavra de Deus. Isso quando estavam no deserto de Kadesh. Afinal, achando-se Arão junto do monte Hor, dos limites da Idumeia, subiu ao seu cume por ordem de Deus e ali, despojando-se na presença do povo das vestes pontificais, passou as funções sacerdotais a seu filho Eleazar. Eleazar foi revestido por Moisés e assim constituído sucessor de seu pai Arão. Arão morreu com a idade de 123 anos. Era casado com Isabel, filha de Aminadab, que lhe deu 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar.
e exerceu o pontificado durante 40 anos. Onde se encontra essa história? No Pentateuco de Moisés, no Êxodo, Números e Deuteronômio, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Centro Espiritual Universalista, da LBV, apresenta novas lições bíblicas. São Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, escreveu: Por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez amedrontados? Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba! Que vem a ser esse Abba? Exatamente, A-B-B-A. Abba é uma palavra do arameu, uma palavra aramaica, que significa pai. Abaddon, Abaddon. Significa mesmo a palavra Abaddon? Exatamente, palavra hebraica que significa destruição. Foi aplicada ao anjo do abismo, rei dos monstros, que apareceram a São João Evangelista numa visão na ilha de Patmos. Claro, em figura de gafanhotos, semelhantes a cavalos ajaezados e armados para a peleja. Esses monstros tinham rosto de homem, cabelos como de mulher, na cabeça uma coroa de ouro, uma cauda de escorpião, e todos levavam couraça de ferro. Como é que se chamava Abaddon na língua grega? Exatamente. Na língua grega chamava-se Apollyon. Apollyon, que aparece no Apocalipse, capítulo 9. Abarim. Onde é que aparece mesmo essa palavra? Abarim. Muito pregador brasileiro diz Abarim, Abarim, Abarim. Mas o correto é Abarim. Nome de uma região de montanhas na tribo de Ruben. Estando já os filhos de Israel prestes a entrar na terra da promissão, Deus ordenou a Moisés que subisse ali ao alto do monte Nebo, de onde se descortinava toda a terra de Canaã. Então lhe mostrou a beleza daquela terra chamada da promissão. Infelizmente, Moisés foi privado de entrar nela por ter duvidado da palavra de Deus. Não foi bem uma dúvida de Deus. Foram certas coisas, mas que finalmente resultavam em dúvida. Pois bem, nesse monte Nebo
Morreu Moisés com 120 anos e nunca mais se soube do seu corpo para lhe darem sepultura. Onde é que aparece essa passagem? Exatamente no livro Deuteronômio, que fecha o Pentateuco de Moisés, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Agora o céu da LBV apresenta lições bíblicas. É a Bíblia para o povo. A Bíblia trocadinha em miúdos. A Bíblia na fala dessa gente prodigiosa, brava gente brasileira. Vamos então passar o espanador na memória? Abdenago. Vamos passar o espanador na memória? Quem foi mesmo Abdenago e onde aparece? No Velho ou no Novo Testamento? Abdenago. Vamos então à resposta certa. Abdenago, também chamado Azarias, juntamente com Sidraque, também nomeado Ananias, e com Misaque, chamado igualmente Misael, foram esses os 3 moços hebreus que se viram jogados dentro de uma fornalha ardente no tempo em que os hebreus se achavam cativos na Babilônia. Isso foi porque eles se recusaram a adorar uma estátua. Isso tinha sido ordenado pelo rei de Babilônia. Parecia que não havia remédio, eles iam ser mesmo cozinhados na fornalha ardente. Deus, porém, milagrosamente livrou esses moços, enviando-lhes um anjo que abafou o ardor da chama. Conta a Bíblia, em ação de graças, eles compuseram o cântico Benedicite. Abdenago era parente próximo do rei Sedecias. Mas onde aparece tudo isto? Espanador na memória, gente. Em que livro? Em que profeta? Exatamente no livro do profeta Daniel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Abdias ou Obadias. Há um profeta com esse nome, não é verdade? Abdias ou Obadias, como também Sofonias ou Zefanias. Há uma duplicidade que faz grande confusão para o povo que quer aprender. Mas no Brasil vigora a forma Abdias. Quem foi Abdias? E houve um só? Um só ou houve muitos? Vamos então conferir. Primeiro, Abdias, também chamado Obadias, um profeta que predisse a destruição de Edom como represália ao mal que fez a Jacó, seu irmão. Seu livro, que é classificado em 4º lugar entre os profetas menores, tem um capítulo só. Mas há um outro Abdias, que é um mordomo do rei Ahab. Muitos dizem rei Acabe, mas esse negócio de Acabe
lembra o verbo acabar. Acabe, acabemos. Acabeis, acabem. Então eu prefiro dizer à moda oriental, o rei Ahab escondeu 100 profetas nas cavernas de um monte para os livrar do furor de Jezabel. A mesma caverna serviu depois de refúgio aos ladrões, até que Herodes, chamado o Grande, a mandou entulhar completamente. Há mais Abdias? Sim, há um levita chamado Abdias que ajudou a reedificar o templo no reinado de Josias. Há um outro Abdias, um dos descendentes de Issacar. Outro Abdias, cabeça dos Zabulonitas no reinado do rei Davi. Mais um Abdias, um dos descendentes de Jonatas. Mais um Abdias, um dos valentes guerreiros da tribo de Gad, aqueles que acompanharam Davi ao deserto. Mais um Abdias, um príncipe, dentre os que foram enviados pelo rei Josafá para instruir a cidade de Judá. Mais um Abdias, um dos descendentes de Joabe, que voltou da Babilônia acompanhando Esdras. Basta ver o livro de Esdras. Outro Abdias, nome de um daqueles que selaram o pacto com Jeová no tempo de Neemias. Basta ver o livro de Neemias. Outro Abdias, um dos porteiros encarregados de vigiar os celeiros. Também no livro de Neemias. E, finalmente, o 12º Abdias, porque eram 12. O cabeça de uma família da linhagem de Davi. Está nas crônicas ou Paralipômenos, o Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Abdon, juiz Abdon. Nós conhecemos vários brasileiros com esse nome, por sinal que vira Abidom. Ô Abidom, vem cá, Abidom. Mas o nome é Abdon. Esse juiz foi o 11º de Israel. Predecessor do grande Sansão. Sansão, aquele dos cabelos grandes. E dizem que a força de Sansão estava nos cabelos. Dalila soube disso, pegou a tesoura, cortou os cabelos de Sansão e ele ficou fraco. Claro que tudo isso é simbólico. Sansão perdeu foi outra coisa. Ele caiu, como também no símbolo de Adão e Eva. Depois nós vamos ver isso. Mas esse juiz Abdon, ele foi abençoado por Deus com uma descendência bem numerosa. Vocês sabem quantos filhos deixou? 40. Ô Abdon, 40 filhos, hein? E julgou o povo de Israel durante 8 anos. Onde está bem essa história? Exato, no livro dos Juízes, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Abel, todo mundo sabe, foi o segundo filho de Adão e Eva na simbólica narrativa de Moisés em seu Gênesis, que abre o Pentateuco. Abel foi o primeiro pastor de ovelhas morto por seu irmão Caim. Caim o matou por inveja, quando verificou que o sacrifício de Abel agradou a Deus. E o dele, Caim, foi rejeitado em razão da sua baixeza moral. Esse Abel é citado pelo apóstolo São Paulo como um dos exemplos de fé no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Qual é a epístola de São Paulo apóstolo?
exatamente a Epístola aos Hebreus. E agora, por hoje, vamos dar a última. Vamos também aclarar uma dúvida, que alguns confundem Abel Bet Maca com Abel Maim. Entretanto, são uma coisa só. Esta Abel Maim, Abel Bet Maca, é uma cidade situada na tribo de Neftali. Depois da derrota de Absalão, um certo Sabá, homem turbulento, mas poderoso na tribo de Benjamim, fez com que se rebelassem todas as outras tribos, exceto a de Judá, para onde ele fugiu. Joabe, general dos exércitos de Davi, sabendo que esse Sabá, que outros chamam de Seba, se havia refugiado em Judá, foi sitiar a cidade que protegia. Aí aconteceu uma coisa estranha. Uma mulher de coragem, de muita inteligência, fazendo juntar todos os moradores da cidade, lhes falou com tamanha autoridade e força e lhes mostrou de maneira tão clara as desgraças a que se expunham por causa de um traidor, que logo, sem mais demora, cortaram a cabeça de Sabá e a lançaram no acampamento de Joabe. E assim tudo terminou bem e não houve mais confusão. E onde é que está a história? Exatamente no segundo livro de Reis, capítulo 20, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada.